Com a gente a nutricionista Alessandra Gama. Doutora, bom dia, bem-vinda. Vou lhe servir com o maior prazer, posso? Nosso café Vambora. deve. Doutora, o que são esses alimentos e qual é a importância deles para o nosso organismo, para o bom funcionamento dele? Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Quando a gente fala, a gente trouxe aqui para que muitas pessoas confundem o que é pré, o que é pró. Mas antes disso, a gente tem que falar o seguinte, gente. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Se o intestino estiver funcionando muito bem, evita, inclusive, o aparecimento de várias doenças, até mesmo com câncer. Então, assim, é importante a gente cuidar desse intestino, né? E para isso, a gente precisa ter na nossa alimentação, né, uma ingestão maior aí de pré-bióticos e probióticos. Probióticos são os seres vivos, são os micro, né, ou seja, são as bactérias vivas que a gente precisa ingerir. Porque tem que lembrar que o nosso organismo ele tem mais bactérias do que células, pra você ter ideia, né? A gente tem muitas bactérias, então a gente precisa cuidar dessas bactérias. E para isso, a gente precisa alimentá-las. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Doutora, tem os pré-bióticos, tem os probióticos e ainda tem outra classe, os simbióticos, que é a junção deles, né? Na verdade, assim, os prebióticos são os micro-organismos vivos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, e os prebióticos a gente encontra na alimentação, ou seja, seria a comidinha das nossas bactérias boas, tá? É o que vai alimentar, o que vai ajudar a proteger esse intestino. Doutora, eu já vi falar até desses alimentos probióticos com relação a, para quem está na dieta, a história do intestino preso. Como é que isso funciona mesmo, na prática, no dia a dia? Então, um intestino saudável é um corpo saudável, né? Tudo começa pelo intestino, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. A gente tem uma ingestão muito grande assim, de alimentos ricos em gorduras, em açúcares, em corantes, enfim. Então a gente precisa, tudo isso fragiliza a nossa microbiota intestinal. Nessa microbiota intestinal a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias, trilhões de bactérias. Boas e ruins. Boas e ruins, mas a gente precisa preservar e cuidar das bactérias boas. Equilibrar. Exatamente, equilibrar. Na verdade, a bactéria boa tem que estar em quantidade muito maior. Isso é bem, senão desanda, verdade, né? Senão desanda. Então, muitas pessoas têm problema, eu tenho... não é comum você ter distensão abdominal, não é comum você ter diarreia, não é comum você se sentir mal. De forma nenhuma. Está acontecendo isso, esse intestino, consequentemente, ele deve estar com uma desbiose, uma disfunção, e a gente precisa aí organizar essa microbiota. Olha, para ficar mais fácil para você que está em casa, nós preparamos aqui uma bancada cheia com alguns desses alimentos. A gente pode ir lá, doutora, agora? Vamos embora, por favor. Vamos lá a esses alimentos para que você tenha uma noção exata para que serve, em que quantidade tomar. Então, doutora, a gente começa aqui no iogurte natural. Vamos falar um pouquinho. Isso aqui, na verdade, é um grupo de probióticos. Probióticos. Exatamente, que são os micro-organismos vivos, esses que precisam repovoar essa microbiota, ou seja, assim, toda a área dessa quantidade aí de bactérias. Eu trouxe para mostrar para vocês, isso aqui a gente pode encontrar onde? A gente vai encontrar em farmácias, tá? Bebidas lácteas, isso principalmente aquelas que já vêm acrescidos dessas bactérias, bifidobactérias, bactérias caseiras, que a gente já encontra. Muito interessante aí para os paizinhos colocar na dietinha aí das crianças, porque são leitinhos fermentados já, com compostos já vivos. A gente vê aqui, esse, por exemplo, né, tem dizendo que tem 20 bilhões de lactobacilos caseiros. Exatamente. Outros falam que tem 10, então é ver a quantidade. É a quantidade, na verdade, e a qualidade, né, também. Existe uma quantidade ideal diária para o nosso corpo? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não pode dar nem mais nem menos. Isso é muito individual. Com tudo que a gente fala dentro de nutrição é individual, gente. Assim, se for um intestino que está realmente mais inflamado, um intestino que está assim, com uma desbiose maior, está mais prejudicado, sim. Aí a gente tem que colocar uma quantidade maior e aí a gente vai ponderando e moderando entre a alimentação e os probióticos, que são os próprios organismos. A gente saiu aqui desse, vamos lá para o iogurte natural. Da mesma forma, a importância de você ter também na sua alimentação, porque tudo que é fermentado através do leite, ele tem esse composto, sim, lácteo, eles têm a quantidade bem interessante aí de ser vivo, né? Doutora, o iogurte natural, ele tem na versão light e ele na versão integral. Vamos lá. Qual é a mais indicada? A gente precisa tomar bastante cuidado, realmente, com as versões, principalmente aquelas adocicadas, aquelas cheias de corante, tá? Então, a gente tem que, sim, buscar
O interessante mesmo é o leite fermentado, tá? A quantidade mais de micro-organismos aqui é bem mais interessante. Mas com relação aos iogurtes, que é muito legal também, você pode misturar inclusive ele com o pré-biótico. Então, ou seja, uma fibra e aí ele fica com quantidade maior. Eu estou vendo esse sachê, eu estou vendo aqui, são cápsulas que também vendem em farmácias, eu já vi, como probióticos, que ajudam demais a flora intestinal. Quem está no processo aí, de dieta, quem tem algum problema com intestino. Qual seria a recomendação? Tipo, juntar, eu posso tomar o sachê, mas eu também não posso abandonar lá o meu iogurte natural. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa vai complementar a outra. Tá? Aqui a gente está falando dos probióticos em si. Aqui está cheio de micro-organismos. Ou seja, isso aqui é vivo, ele está aqui. É esse que aparece nessa câmera 1 agora aí, ó. Ele está aqui pronto para ser consumido, tá certo? Ou seja, para repovoar essa Tomou, automaticamente já vai. Rapidinho. Pessoas que têm probleminha que tomam muito antibiótico. Antibiótico. Ou seja, ele ataca completamente. Ele está ali realmente para matar alguns organismos, micro-organismos. E aí junto vão o quê? As bactérias boas. Além das ruins, ele ataca também a bactéria boa. Ou seja, então a gente precisa, pessoas que estão em medicação, com antibióticos, é necessário sim colocar na ingestão aí esses probióticos, que eles são vendidos em farmácias. Você pode mandar manipular em cápsulas, em pós, e é super fácil de você encontrar. Aí são os probióticos, do lado de cá são os pré-bióticos, é Exatamente. Isso? Aqui a gente tem os micro-organismos, certo? E aqui nós temos a comidinha para eles. Eu vou colocar de uma forma bem simples, gente. Essas bactérias, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser fortalecidas, né? E se povoarem cada vez mais. Então, para isso, a gente precisa dar alimentos ricos em fibra. E a gente encontra isso, lógico, aonde, gente? Naquela alimentação equilibrada, saudável, rica em fibra. Eu trouxe aqui para vocês alguns alimentos do nosso dia a dia, que a gente não pode deixar de ter. Para melhor digestão, para pessoas que têm probleminhas muito sérios. Eu tenho todos os dias, eu viajo, fico constipada, não consigo. Então, gente, tem que ter fibra. A aveia, gente, não pode sair aqui da nossa dieta, nosso dia a dia, tá certo? Riquíssima também no lina. Olha que fácil, gente. Olha que combinação perfeita para dona de casa. O alho e a cebola. Riquíssimo também aí em nutrientes importantes que vão fortalecer essa nossa microbiota. Maçã? A maçã, riquíssima em pectina e inulina, excelente para o nosso intestino. E uma outra coisa muito legal e fácil de você colocar, doutora, eu não sei, eu não posso comprar isso aqui, doutora, como é que eu vou fazer? É muito caro. A gente pode usar isso aqui, a banana verde, fazer uma biomassa de banana verde. Fácil, receita a gente encontra rapidamente na internet. Bateu, faz todos os dias. Pega ela, coloca numa cubinha de gelo. Vai bater uma vitamina, todos os dias você coloca. Você vai povoar esse intestino, ele vai ficar excelente. Doutora, para a gente fechar, não é só uma vez na vida, é um hábito. É sempre, constantemente, você colocar esses alimentos no seu dia a dia. Você falou do simbiótico, né? Só para a gente finalizar. O simbiótico, na verdade, é a combinação. É uma junção de tudo isso. Por exemplo, se você pode colocar um alimento, tá? Mais uma fibra. Então, essa combinação simbiótica, ela vai proporcionar aí tanto você repovoar com os micro-organismos, como você dar a alimentação para fortalecimento deles. Então, valeu. Fácil. Doutora, beijo, muito obrigado e até semana que vem, tá? Até a próxima semana. Valeu. Bom dia a todos. Dicas especiais com a doutora Alessandra Gama, a nossa nutricionista. Até mais, doutora. Valeu, um grande abraço. Bom dia. Tchau, tchau.